O reencontro entre Lei e Junho e Iona. Depois do imenso sucesso de Quintland e do período turbulento que se seguiu, parecia algo impossível para muitos fãs. Com agendas carregadas, projetos paralelos e a pressão constante da mídia, a distância física entre os dois acabou sendo interpretada como distância emocional. Mas, naquela tarde tranquila em Seul, quando os dois finalmente se viram novamente depois de meses, o ar pareceu amolecer ao redor deles. Não havia câmeras direcionadas no primeiro momento, não havia plateia, não havia roteiro, apenas dois artistas que haviam compartilhado uma das parcerias mais queridas da Coreia, sorrindo um para o outro com a naturalidade de quem reencontra um amigo muito querido. E tudo isso aconteceu da forma mais doce, quase como se o universo tivesse empurrado os dois de volta para o mesmo lugar, no momento certo. Depois de Bon Appetit e Your Majesty, Junho finalmente conseguiu respirar. O drama lhe rendeu elogios intensos pela atuação madura, emocional, profunda, mas também o deixou exausto. A agenda que se seguiu ao lançamento era frenética: entrevistas, eventos promocionais, sessões de fotos e reuniões para futuros projetos. Mesmo assim, aqueles que conviviam com ele sabiam que havia algo faltando no brilho habitual de seus olhos. Não era tristeza, muito menos desânimo, era uma espécie de saudade discreta, que aparecia de vez em quando nos momentos silenciosos. Talvez fosse saudade de um período que marcou sua carreira e seu coração de forma especial, aquele em que ele e Iona dividiram não apenas as telas, mas também risos, cumplicidade e uma química difícil de replicar. Enquanto isso, Iona estava imersa em um novo desafio: contracenar com o jovem ator Lee Chae-min em um drama completamente diferente de tudo que ela havia feito nos últimos anos. A produção ganhou enorme repercussão, e sua química com Chae-min, leve, divertida, juvenil, começou a ser comentada de maneira exagerada. Bastaram alguns clipes editados e alguns olhares captados fora de contexto para que veículos de fofoca criassem a narrativa de um novo casal promissor. Não demorou para surgir a pergunta que ninguém deveria ter feito, mas que todos repetiam: isso teria criado um desconforto entre Iona e Junho. Como sempre acontece quando dois nomes grandes estão envolvidos, o boato se espalhou como pólvora. Alguns blogs insinuavam que Junho não estava lidando bem com a popularidade da parceria entre Iona e Chae-min. Outros, ainda mais irresponsáveis, criaram vídeos com títulos provocativos, sugerindo que Iona e Junho não se falavam mais. A verdade é que nenhum deles tinha qualquer base para essas afirmações, mas a internet raramente espera por evidências. O que importava era a narrativa dramática, o suspense criado artificialmente, o clique fácil. E então, como esperado, a especulação virou fato para muitos. Os fãs ficaram divididos. Parte deles, principalmente aqueles que se emocionaram profundamente com Quintland, sentiu um aperto no peito ao imaginar que a relação carinhosa entre os atores havia sido afetada. A outra parte tratou tudo como sensacionalismo barato, mas mesmo assim não conseguia evitar uma pontinha de preocupação. Alguns comentários nas redes sociais tentavam acalmar os ânimos: eles sempre se apoiaram, isso não vai mudar, escreviam. Mas, do outro lado, surgiam teorias conspiratórias, colagens forçadas e análises exageradas de expressões faciais em entrevistas dos dois. O drama do público era maior que o drama dos atores. Curiosamente, foi justamente durante esse período conturbado que o reencontro se tornou possível e necessário. Um evento beneficente para apoiar jovens artistas estava sendo organizado em Seul, e tanto Junho quanto Iona haviam sido convidados como figuras principais. A equipe de produção não sabia que os dois quase não se viam desde o início das filmagens de seus respectivos projetos. Assim, quando seus nomes se encontraram na mesma lista de convidados, alguns fãs enxergaram esperança de um momento simbólico. Outros temiam um clima tenso. Mas o que aconteceu naquela noite contrariou todas as expectativas. Iona chegou primeiro, vestindo um vestido branco simples que destacava sua elegância natural. Ela cumprimentou a equipe com um sorriso caloroso que se tornou sua marca registrada. Apesar da tranquilidade aparente,
Ela sabia que os jornalistas estavam à espreita, ansiosos por captar qualquer gesto que pudesse ser interpretado como sinal das tais rachaduras na relação com Junho. Mas Ioana se manteve serena. Sabia a verdade, não havia ranhura alguma para ser escondida. Quando Junho entrou no salão, houve alvoroço imediato. O evento era restrito, sofisticado, longe das multidões que normalmente se aglomeravam ao redor dele. Ele caminhou com passos tranquilos, conversando com alguns convidados. E então, por um segundo apenas, seus olhos percorreram rapidamente o ambiente. Encontraram Ioana. Algo no rosto dele mudou de forma suave e natural, como o sorriso que surge quando alguém encontra algo familiar e acolhedor. Ioana percebeu. O brilho suave no olhar dele era impossível de ignorar. Ela sorriu de volta, primeiro com discrição, depois com um calor que as câmeras provavelmente não captaram. Não houve hesitação entre eles. Formalidade desconfortável. Junho caminhou até ela e a cumprimentou com uma delicadeza que parecia sair diretamente de um dos episódios mais ternos de Quintland. Para os poucos que observaram a cena ao vivo, algo ficou claro imediatamente: não havia qualquer rastro da suposta atenção que a mídia tanto insistia em fabricar. Pelo contrário, a forma como Junho inclinou a cabeça enquanto Ioana falava, a maneira como ela ajustou o microfone de lapela dele com um gesto rápido e gentil, a risada curta que ele soltou quando ela comentou algo sobre o frio do salão, tudo parecia fluido, leve, imensamente doce. Então veio o momento que se tornaria o símbolo do reencontro. Um vento forte entrou quando alguém abriu a porta lateral do local. A corrente de ar fez com que o chale fino de Ioana se movesse e quase caísse. Antes que ela pudesse segurar, Junho estendeu a mão e ajeitou o tecido em seus ombros com um gesto natural, cuidadoso, quase íntimo. Nada teatral, nada exagerado, apenas um reflexo protetor que revelava um carinho que nenhum boato conseguiria apagar. Foi nesse instante que a sala pareceu ficar mais silenciosa. Não havia beijo, não havia abraço dramático. Não havia confissão pública, mas havia uma conexão emocional tão evidente que bastou aquele único gesto para transformar toda a narrativa. Era como se Junho, sem dizer nada, estivesse respondendo a todos os rumores. Não havia distância, não havia desconforto, não havia história secreta, apenas duas pessoas com uma ligação verdadeira, construída ao longo do tempo. Um drama artificial poderia quebrar. E assim, antes mesmo que as matérias da manhã seguinte começassem a circular, o reencontro doce entre Junho e Ioana já havia se tornado a nova verdade, não aquela inventada por blogs sensacionalistas, mas a que nasceu diante dos olhos de quem teve a sorte de testemunhar a cena. E a pergunta que ficava era simples: se esse reencontro tinha sido tão doce, o que viria depois? O reencontro de Lee e Junho e Ioana começou a se espalhar pelas redes sociais. O clima em Seul mudou de forma quase imperceptível, como se uma brisa suave tivesse atravessado a cidade inteira. Os jornalistas, que inicialmente buscavam sinais de desconforto ou tensão entre os dois, acabaram encontrando exatamente o oposto. O gesto simples de Junho ajeitando o chale de Ioana se tornou o momento mais comentado da noite. Uma imagem que sintetizava cuidado, respeito e um afeto silencioso, aqueles que não precisam ser traduzidos. Em questão de horas, a fotografia do instante já rodava por todas as plataformas, acompanhada de legendas como "A química nunca foi embora" ou "O reencontro mais doce do ano". Mas, por trás das câmeras, havia muito mais acontecendo. Depois da breve aparição pública, os dois se retiraram para um canto mais tranquilo do salão, onde podiam conversar sem a atenção constante de fotógrafos e convidados curiosos. Era visível que ambos tinham muitas coisas para colocar em dia, desde atualizações sobre seus projetos até lembranças compartilhadas de momentos marcantes das filmagens de Quintland. O modo como falavam, aquele espaço mais íntimo, era totalmente desprovido de formalidades. Eles riam de detalhes bobos, falavam das dificuldades de suas agendas e comentavam sobre o impacto inesperado que seus novos trabalhos haviam causado. Junho, com seu jeito calmo de falar, contou que,
Apesar de ter se dedicado intensamente a Bon Appetit e Your Majesty, acompanhou o progresso do novo drama de Iona, e elogiou a atuação dela ao lado de Lei Chai-min, descrevendo o trabalho dos dois como vibrante e cheio de vida. Iona riu, quase envergonhada, porque era a primeira vez que alguém mencionava a química dela com outro ator sem transformá-la em pauta de fofoca. As pessoas exageraram um pouco. Ela comentou, brincando. Junho sorriu com a cabeça levemente inclinada, aquele gesto doce e característico dele, e respondeu: eu nunca acreditei em nada disso. Aquele momento, por si só, já bastava para desmontar todo o drama criado pela mídia. Não havia frieza, não havia desconfiança, não havia tensão escondida. O que existia ali era uma amizade sólida, de confiança, carinho e respeito. Era o tipo de relação que não apenas sobrevivia ao tempo, mas também às tempestades criadas artificialmente do lado de fora. E a tranquilidade deles enquanto conversavam tornava essa verdade ainda mais evidente. Enquanto falavam sobre o futuro, os dois mencionaram como a pressão pública às vezes tornava difícil manter certos vínculos. Iona confessou que, durante as filmagens com Chai-min, teve receio de que suas interações fossem mal interpretadas, não por ela, nem por Junho, mas pelo mundo ao redor. Estranho. Às vezes sinto que a internet está mais interessada nas narrativas que inventa do que nas histórias reais, ela disse. Junho concordou, olhando-a com delicadeza. Ele então disse algo que muitos fãs adorariam ouvir: o que importa é o que nós sabemos. E eu sempre sei o que é verdade quando se trata de você. A frase ecoou de forma especial. Não era uma declaração romântica. Não era uma promessa melodramática, era apenas uma afirmação sincera de alguém que conhecia o outro de maneira profunda. Iona sorriu, tocada. Respondeu de forma igualmente simples: obrigada por confiar em mim. Mesmo quando o mundo está barulhento, esse breve diálogo capturava com perfeição o que tornava a relação entre os dois tão especial: a confiança tranquila e inabalável, o respeito mútuo que ia além das câmeras e a sensação de que, independentemente das circunstâncias, sempre conseguiriam encontrar um ao outro no meio do caos. Não importava o quão turbulento fosse o noticiário ou o quão intensas fossem as suposições do público, a conexão deles permanecia intacta, firme e surpreendentemente suave. Depois, quando o evento chegou ao fim, os dois deixaram o salão em momentos diferentes, evitando que a imprensa transformasse aquele reencontro em espetáculo. Mas, para quem estava presente, era claro, aquele encontro não foi apenas um cumprimento de rotina entre colegas de indústria. Foi um reencontro cheio de ternura. Quase como se um capítulo silencioso estivesse sendo reaberto entre eles, não como romance, mas como um laço especial que nunca precisou de rótulo para existir. No dia seguinte, as redes sociais se incendiaram novamente, mas desta vez de uma forma muito diferente. Em vez de suposições tensas, timelines estavam repletas de celebrações. Comentários amorosos começaram a aparecer em todas as línguas possíveis. Eles combinam demais. O carinho deles é verdadeiro. A doce magia voltou. Junho limpou todos os boatos com um gesto. A mudança de humor coletivo era quase palpável. O público que antes se dividia entre teorias agora se unia em reconhecer que havia exagerado nas especulações. Era como se uma névoa tivesse sido dissipada, revelando o que sempre esteve ali: a beleza singela da amizade entre duas estrelas muito queridas. Mesmo assim, alguns repórteres tentaram estender o drama. Perguntaram, com insistência desnecessária, se Junho havia se sentido incomodado com a proximidade entre Iona e Chai-min nas gravações. Junho respondeu com elegância. Perder o bom humor. A Iona é uma artista extremamente profissional. Eu confio nela. Sempre confiei. Essa resposta, simples e firme, foi suficiente para derrubar qualquer resquício de fofoca. Não havia ciúmes, não havia rivalidade, não havia narrativa secreta, apenas duas carreiras florescendo de forma paralela e complementar. Para muitos fãs, o momento mais simbólico veio quando Iona, durante uma live curta para agradecer o apoio ao seu novo drama, mencionou Junho de maneira espontânea.
Ele enviou flores para parabenizar o final das filmagens, ela comentou, com um sorriso suave. Fiquei muito feliz. A revelação, pequena, mas cheia de significado, viralizou rapidamente, reforçando o que todos já haviam percebido no reencontro. Longe de rachar, o vínculo entre os dois estava mais forte do que nunca. Reencontro doce que começou como um momento íntimo e despretensioso acabou se transformando em um lembrete poderoso para o público. Nem tudo é drama, nem tudo é competição. Tudo precisa ser interpretado como romance. Às vezes, o mais bonito é justamente aquilo que escapa aos rótulos, uma amizade que floresce com naturalidade, uma conexão que permanece apesar da distância, um laço que sobrevive ao escrutínio da mídia e ao barulho da internet. E assim, ao final de tudo, a história de Junho e Iona não foi sobre ciúmes, mal-entendidos ou rompimentos. Foi sobre reencontro, sobre carinho sincero, sobre apoio silencioso, sobre a doçura inesperada que emerge quando duas pessoas que se respeitam profundamente cruzam seus caminhos novamente, no momento exato em que deveriam. Isso que explicava o brilho no olhar deles, a leveza no sorriso, a paz nas conversas. Não era romance reacendido, era algo ainda mais raro, a capacidade de reencontrar alguém importante e perceber que, apesar de tudo, nada essencial mudou. O dia deles não estava em gestos grandiosos, mas na suavidade do cotidiano, na naturalidade do reencontro, na doçura que nunca pediu permissão para existir. Quando as luzes do evento se apagaram e cada um seguiu para seu caminho, a sensação que ficou no ar era simples e tocante. A história deles não tinha precisado de plateia para florescer novamente. Ela apenas precisava de um instante, um olhar, um sorriso, um gesto gentil, para mostrar ao mundo inteiro que algumas conexões são fortes demais para serem afetadas por rumores. E que, às vezes, o reencontro mais doce é aquele que nasce exatamente quando o coração mais precisava.